E aí, por exemplo, se a gente pegar, você falou de 3 eventos, se a gente pegar os apagões, o grande apagão seria um apagão tecnológico, certo? E de energia. Também. Quando a gente fala, tem muitas pessoas, isso é uma pauta que está muito nos últimos meses sobre as 3 noites de escuro, né? Isso é uma 3 pauta, dias de 3 dias de escuridão. escuridão. Isso é uma pauta que está muito presente. O que é os 3 dias de escuridão, né? Tanto se refere a um evento solar que vai acontecer, é um evento cósmico que vai acontecer, onde a gente vai entrar em uma determinada área do sistema solar, onde não há luz, Porque a Terra está se movendo. porque a gente não está parado, né? O planeta está se movendo em direção ao sistema estelar de Sirius. E a gente vai entrar numa zona chamada zona nula, e dentro dessa zona, a ciência sabe disso. Não à toa que eles estão construindo os bunkers. Por né? isso que eles não divulgam. Por isso que não divulgam. Então a gente está caminhando e está chegando nessa zona. É uma zona do sistema cósmico, ela é cheia de fótons de luz, né? E esses fótons eles alteram a essência das nossas células, né? Mudando de carbono para cristalino. Mas só que dentro dessa bolha fotônica de luz, existe uma outra bolha que a gente chama de zona nula, que é onde não tem luz nenhuma. E quando a gente entrar ali dentro, alguns eventos vão acontecer como, digamos que o Sol vai deixar de brilhar ali por um período. Né? Então a gente tem um apagão externo, né? Externamente falando. Aí isso vai influenciar o magnetismo dessa zona, vai influenciar na parte tecnológica, então a gente vai ter também um apagão tecnológico, né? E dentro da gente, a gente vai entrar no que a gente chama de noite escura da alma. Nossa. Né? É tudo muito amarrado, tanto essa parte externa quanto a parte interna, né? Então, quando a gente fala de 3 dias de escuridão, tanto a gente está falando desse processo, dessa viagem da Terra do sistema solar até Sirius, né? Atravessando a zona nula, como a gente está falando também da noite escura da alma, que são 3 dias ou 72 horas de um profundo mergulho dentro de você mesmo ali. Então as duas coisas estão muito correlacionadas ali. E até acredito que o apagão tecnológico ele traga alguns desafios, obviamente, porque a gente está muito viciado em tecnologia, mas olhando pelo lado positivo, acredito que tem algumas forças que meio que agem sobre a humanidade de acordo com a tecnologia. Essa parte da tecnologia, isso também precisa acontecer justamente porque isso está linkado com a noite escura da alma. Porque se a gente não tiver um processo desse que pare toda a tecnologia, você não vai olhar para você. Né? Você não vai se voltar para dentro de você, para olhar você, para entender o que você está sentindo. Né? Porque no último século, a ciência fala, né, que a doença do último século foi a depressão ali, né? O processo depressivo ali, de ansiedade, etc, etc. E olhando para uma ótica espiritual, o que é a depressão? Né? Se não a tua alma ali dizendo, eu cansei de viver esse personagem que não sou eu. Né? Mas enquanto tem esses atrativos externos, essas distrações externas como o celular e a tecnologia de um modo geral, a maioria das pessoas não vem para dentro. Né? Não vem olhar para dentro de si. Então esse apagão tecnológico ele é necessário, vai fazer parte desse processo transicional da Terra para a nova fase, tá? Mas não é algo que vai ficar para sempre. A gente vai ter um retorno, mas a gente vai precisar de um período de um silêncio tecnológico, de um silêncio externo, né? Para que você, venha um pouquinho para dentro. Igual a gente fazia antigamente, que não existia toda essa tecnologia. O que a gente fazia? A gente ia pra rua, a gente ia brincar na rua, ia pra um parque, conversar, né? Hoje em dia a gente tá numa mesa, num jantar, a maioria tá pegando o celular, mas não interage. Distanciou as pessoas umas das outras. Veja o que aconteceu na pandemia, né? Apesar de ter sido uma coisa muito complicada para todo mundo ali, mas o lado positivo, se é que a gente pode falar disso, as pessoas tiveram que se encarar. Né? Tiveram que olhar os seus processos ali, tiveram que encarar suas próprias dores e encarar aquilo que elas muitas vezes não queriam encarar dentro de casa, com os seus próprios ali. Então, no fundo ali, tudo tem
um porquê, Tem um porquê muito especial. que a gente pode ver essa época como até um primeiro teste, certo? Exato, perfeito. Olhando para o começo da nossa conversa. Exatamente, porque o que a gente vai passar, gente, não é um teste mais fácil, vamos dizer. Cada vez vai ser um teste mais difícil. Isso, é um teste, como você bem falou, né? Teste de preparação, porque o que a gente vai viver nos próximos anos, sair de um sistema, de um circuito fechado, onde você não imaginava que existe uma vastidão eclética de seres em toda a galáxia querendo auxiliar a humanidade há décadas, mas não puderam o fazer, porque a própria humanidade, em nível de consciência e usando o seu livre-arbítrio, não permitiram, né? Mas chegando num ponto que isso vai ser inevitável, vai ser bem interessante. Que você comentou de fases, né? As fases da transição. Né? Exato. Eu gostaria, se desse para a gente entrar nisso, porque a gente sabe que a gente está passando por um momento que a Terra está numa fase de provas e expiações, caminhando para uma fase de regeneração. Isso. Esse é o conceito mais amplo, né? Isso. Mas acredito que você tem um conceito um pouco mais micro, um pouco mais detalhado. Que fases são essas? Tá. Vamos lá. A Terra teve 4 inícios de humanidade antes dessa nossa. Né? 4 inícios que não deram certo. Né? Então, cada uma dessas fases houve uma tentativa, né, de início da humanidade. Tal humanidade primeira iniciou, se desenvolveu ali tecnologicamente e às vezes até um pouco espiritualmente, mas não concluíram o ciclo porque caíram egoicamente falando. Né? Seriam os casos de Atlântida, Lemúria? Atlântida é um desses pontos, né? A gente tem Pangeia, a gente tem Atlântida e Lemúria, né? A gente tem Tartária e a gente tem agora, né, o nosso ciclo que tem aproximadamente 10 mil, 11 mil anos. Então, né? Ou seja, eles falharam lá e agora a gente vai ver se a gente vai se... Agora não é nem que a gente vai ver, agora já foi decretado que a gente não vai falhar. Não vamos. Não podemos falhar mais. Né? E isso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, é algo que eu tenho recebido nos últimos 3, 4 anos, né? Que a gente não vai falhar de novo, porque a Terra alcançou, apesar de tudo, um quantum de luz, alcançou uma energia que impossibilita também qualquer guerra mundial, terceira guerra mundial ou nuclear acontecer de novo. Então é outra coisa que eu tenho afirmado junto com o Astari, os seres estelares que eu trabalho, a gente não vai passar por uma outra guerra mundial. Apesar de todos esses movimentos aí que a mídia, às vezes, a mídia tradicional tenta levantar, a gente não vai passar por uma nova guerra mundial, porque dentro desse processo, das fases da transição, que são processos, né, que a humanidade vai passando ali, né, até chegar a uma 7ª dimensão, isso a gente vai levar uns 1000 anos por aí, né? Mas é uma coisa que de 2012 para cá já ficou decretado que a Terra não passaria por outra guerra mundial, por uma terceira guerra mundial, apesar das tentativas das forças não positivas nos bastidores. Por que 2012? Tem alguma explicação para essa data? 2012 porque é um grande marcador cósmico, né? É um grande momento cósmico, né? Onde uma quantidade de luz alcançou a Terra vinda do núcleo central da galáxia, né? Uma quantidade de luz a cada período de tempo, né? Ali vem do núcleo central da galáxia, né? E banha a Terra e todos os planetas do nosso sistema solar. E essa luz é uma luz que traz consciência, né? É uma luz que traz sabedoria, é uma luz que traz entendimento sobre a vida e sobre quem é você, desperta, né? E a gente alcançou em 2012 esse marcador sem se matar, sem destruir o planeta, apesar das 2 tentativas anteriores da Primeira e Segunda Guerra. Então a gente alcançou 2012, alcançamos esse ponto de luz, esse marcador. Depois a gente alcançou outro marcador, que foi 2019. Né? O Chico Xavier falava bastante sobre a data limite. Né? Então, 2012, 2019 são 2 marcadores que selaram, digamos assim, positivamente o destino feliz da Terra. Então a gente não entra numa terceira guerra mundial mais. Aconteça o que aconteça, se houver algum líder global que tente desencadear através de uma explosão nuclear, alguma coisa assim, ele vai ser interrompido, né? Por conta das frotas estelares que já estão de órbita alta, média e muito baixa agora,
acompanhando bem de perto as centrais bélicas do planeta. Né? E isso faz parte do processo da transição, das fases da transição, que são fases, são momentos que a gente passa ali, como as fases da vida, né? Criança, né? Ali, adolescência, fase adulta, fase madura, fase mais velha. Então a gente está chegando agora, se é que eu posso dizer, a gente está chegando agora, começando a sair de uma fase de adolescência e entrando numa fase adulta. Os 17 para os 18 anos, vamos dizer assim. No que diz respeito à consciência cósmica, né? Eu podia até ainda dizer que a gente é muito criança ainda, mas saindo da infância para a adolescência. Mas para não ser injusta com muitas pessoas, muitos já estão entrando na fase ali adulta, já está entendendo sobre tudo isso que a humanidade está vivenciando e vai vivenciar nos próximos 5, 6 anos. E não sou só eu que estou falando, né? Tem uma série, como eu disse, de médiuns respeitados e que tem sincronicamente trazido as mesmas informações ali. E o que eu acho bacana é que, como diz o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espírito, é algum desses livros do Kardec, né? Que a gente sabe que uma informação é realmente alinhada e verídica quando várias pessoas que não se conhecem, não conversaram entre si sobre o assunto, trazem a mesma informação, né? Através de linguagens diferentes, mas no mesmo ponto, né, base ali. Sim. É o que está acontecendo hoje. É o que a gente vê aqui direto, né? Quando a gente traz vários convidados de diversas vertentes, a gente sempre percebe isso em vários pontos, só a embalagem, às vezes, a maneira de falar, a forma de comunicar, né? Quando eu comecei a ouvir dos mentores, né, que eu ouço aqui do lado direito, né? Quando eu comecei a ouvir deles essas instruções que viraram cursos, que viraram livros, eu não sabia dessas outras, né? E aí a gente ali na internet, vem pra cá, e eu comecei a ver que, né, sincronicamente batia muito as informações ali. Isso que é bacana, né? Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar acompanhando. Que a luz e a paz estejam com você. Até o próximo vídeo.